E vamos seguir então falando de commodities. E para isso, nós conversamos agora com o head de grãos e projetos da Agrifato, Stefan Podsclan, e com o Fernando Iglesias, analista de pecuária da consultoria Safras e Mercado. Os dois já estão aqui ao vivo conosco, sejam muito bem-vindos. Olha, eu vou começar com grãos, então a primeira pergunta vai para o Stefan. Stefan, se por um lado observamos o forte impacto dos ataques no Mar Negro, né, sobre o trigo, por outro nós vimos aí os subprodutos da soja no sentido oposto, né? Hoje tanto o grão quanto os derivados caíram bem ali no mercado futuro, né? Além da questão climática, tem algo mais aí, algum outro fator que tem contribuído para essa baixa da oleaginosa? Boa noite para você. Boa noite, Marusa. Boa noite a todos os espectadores. A gente tem observado que o clima nessa reta final de safra norte-americana tem norteado os movimentos em Chicago, principalmente de uma semana para cá, com uma melhora do padrão de chuvas nos Estados Unidos, uma amenização de temperaturas que também colabora para essa fase final. As lavouras estão em enchimento de grãos ali no desenvolvimento final de produtividade, e esse cenário climático tem sido bastante positivo. Em parte também, né, com essa questão em jogo, né, da safra norte-americana, a gente vê os fundos também, né, os operadores de mercado lá em Chicago reduzindo suas posições. A gente tem ainda um fator nessa semana que é o relatório do SDA, que vai trazer as atualizações mensais aí com foco na safra norte-americana. Então temos aí uma conjuntura de fatores que no momento vem norteando esses movimentos recentes aí na Bolsa de Chicago. Então tem bastante coisa aí, né? Agora, Iglesias, bem-vindo você também, né? Recentemente nós abordamos aqui no RN que, apesar da queda nos preços da carne bovina no varejo, o consumo não tem seguido muito esse ritmo, né? Isso se deve unicamente à competitividade com outras proteínas ou nós temos ingredientes a mais aí contribuindo para esse cenário? Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no canal Rural em mais uma oportunidade. Essa foi a grande variável aí da formação de preços para o setor carnes ao longo do mês de julho. Havia muita oferta de carne de frango no mercado brasileiro. Isso realmente gerou um descompasso ali, acabou desequilibrando a formação de preço das proteínas concorrentes. Mas agora, durante o mês de agosto, nós já estamos evidenciando um quadro um pouco diferente. Os preços das carnes já estão começando a se recuperar no atacado, isso muito em função dessa entrada nos salários na economia. Nós temos que lembrar também que primeira quinzena de agosto tem o Dia dos Pais, que motiva a demanda por proteínas de origem animal, então é um ponto de consumo importante a ser considerado. E nesse sentido, o que nós estamos observando é que realmente os preços das carnes estão começando a reagir aqui no mercado interno, abrindo a perspectiva também para a recuperação dos preços aí lógico, em menor escala, né, da arroba do boi gordo. Também há uma perspectiva de recuperação dos preços do frango vivo, do suíno vivo e assim por diante. Então, de maneira geral, aí, com essa aproximação com o Dia dos Pais, o consumo ele deve melhorar agora, nessa semana? Historicamente, esse é um período de boa demanda. E a gente já vê isso, essa sinalização já está presente em função da recente alta dos preços da carne no atacado. Hoje, mais um dia de reajuste dos preços da carne bovina no atacado, o que é uma excelente notícia, partindo do pressuposto que realmente o mês de julho foi um mês de forte queda dos preços, um movimento muito contundente de baixa. Então, essa recuperação dos preços da carne no atacado, abrindo perspectiva para alguma recuperação dos preços aí em alguns estados em relação à arroba do boi gordo, é importante para depois de um período tão turbulento em relação à formação de preços. Perfeito. Agora, Stefan, vamos falar um pouco do milho, né? A mesma coisa que você falou da soja ali, na questão da soja nos Estados Unidos, no cenário internacional, no milho, nós temos a perspectiva de continuidade de temperaturas amenas e de chuvas nas principais regiões produtoras ali dos Estados Unidos, né? Além disso, temos ainda nessa semana a atualização, como você disse, dos números do USDA, né? Por ali. O que isso deve impactar nos preços do milho? Olha, o milho, Maroso, a gente está aí com 64, 65% da nossa colheita aqui, né, de milho segunda safra no Brasil. Uma safra recorde muito robusta, pouco comercializada. A gente tem visto os preços enfraquecidos no mercado doméstico. Temos um fator aí
um pouco mais estressante, que é custo de frete, custo logística, que por mais que a gente veja alguma reação, algum movimento mais intenso de preços internacionais, às vezes a gente não consegue ter esse repasse chegando na ponta para o produtor, para o agricultor. Enquanto isso, né, da mesma forma que na safra norte-americana a gente entra nessa reta final, a gente tem que estar atento também à situação do Mar Negro, né, que no momento, para o milho, ela não causa grande impacto quando a gente olha a questão da sazonalidade das exportações da Ucrânia. Mas um impacto maior, né, e os dois cereais são concorrentes, que é o trigo em relação ao milho, o trigo ele pega uma parcela importante, porque Ucrânia e Rússia juntas, elas respondem aí por praticamente 26 a 27% das exportações mundiais de trigo. Então, por essa relação entre os dois cereais, o trigo de alguma forma tem impactado no comportamento do milho. Tanto é que se fosse somente pelo clima, né, hoje o milho em Chicago teria cedido. Mas a forte alta do trigo hoje trouxe ali um movimento um pouco mais lateralizado para o milho. E temos que olhar também o movimento da China no curto prazo, né? Como que o chinês vai vir comprando milho aqui no Brasil e nos Estados Unidos. A gente tem que colocar que Brasil e Estados Unidos juntos no curto prazo a gente vai ter uma adição de oferta no mercado mundial de mais de 450 milhões de toneladas. Então, esse é um ponto importante que o produtor deve ficar atento. E o trigo, então, também vem sustentando o milho, né? Ô, Stefan, como que a produção pecuária ela pode influenciar nos preços dos grãos aqui no mercado externo? E eu já deixo um espaço para você aí, caso você queira fazer uma pergunta para o Iglesias. No primeiro momento, né, a gente tem que colocar que avicultura e suinocultura representam aí uma parcela importante do consumo de milho do mercado doméstico, do consumo de milho a nível internacional. Então, uma elevação de demanda, uma melhora dos preços das atividades relacionadas à produção pecuária, também a pecuária de leite, a pecuária de corte, traria, sim, um acréscimo de demanda, mas teria que ser um potencial de demanda um pouco mais evidente, um pouco mais forte, para a gente ter uma estabilização ou até uma elevação de preços diante do cenário de oferta que a gente tem colocado nesse momento. Até mesmo para farelo de soja, avicultura e suinocultura tem sim sua parcela de importância, mas no momento o mercado também vê com tranquilidade os níveis de oferta a nível Brasil e também reduz, né, o risco de perdas mais efetivas na safra norte-americana, como vem acontecendo agora. E eu só queria colocar para o Fernando uma pergunta aqui, como que ele está vendo essa situação do risco de gripe aviária, o impacto no setor de proteína animal. Fernando. Excelente pergunta. Essa é uma excelente pergunta. O que a gente vê agora no mercado é o Brasil aumentando muito a fiscalização, o risco zoossanitário está muito presente. Então, nós temos 77 casos de influenza aviária no Brasil, sendo 75 em aves selvagens e apenas 2 em aves de fundo de quintal. Tá? Fica aí o alerta, a população pode ficar tranquila, pode consumir os produtos avícolas brasileiros, não tem o menor risco, os produtos avícolas do Brasil são seguros. A mesma coisa em relação ao mercado. Tá? O Brasil segue exportando grandes volumes aí de carne de frango. Tivemos aí uma suspensão provisória do Japão ao estado de Santa Catarina, ao mercado capixaba, isso se reverteu, né? O Brasil conseguiu aí com que o Japão alterasse a maneira que o embargo acontece. Agora os embargos vão acontecer por municípios e não mais por estado. Tá? O Brasil segue muito vigilante com relação a isso. Existe, lógico, muita atenção para evitar que o problema aconteça, ocorra em granjas comerciais, o que aí sim traria graves problemas do ponto de vista de mercado, como a gente já observou com os Estados Unidos, com a Europa, que atravessaram aí por maior dificuldade em função disso. Então, muita atenção com a influenza, não precisa de pânico, lógico. As medidas que o Brasil toma até agora são muito assertivas, mas de qualquer forma, manter esse estado de alerta é fundamental diante da seriedade do problema que nós enfrentamos. Perfeito, obrigada, viu, pelas informações, Fernando. Stefan, muito obrigada também pelas informações e participação de vocês, tá? Ótima noite. Obrigado, boa noite a todos. Um grande abraço a vocês, até a próxima, boa noite. Boa noite, até a próxima.